Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e misericordioso que nos ama, antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Nós somente merecíamos receber o julgamento e o castigo do Senhor Deus. Mas através do seu grande amor que nos amou, o Senhor Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue precioso para que nós pudéssemos ser salvos para a eternidade, sem nenhum valor a ser pago por nós, para que assim pudéssemos ter a esperança eterna, tão gloriosa de podermos entrar no reino do Senhor. Nós agradecemos por toda essa graça, damos louvores e glória ao Senhor Pai. Nesse tempo agora, nós que fomos salvos pelo sangue remidor, estamos reunidos para louvarmos o seu nome, para aprendermos a palavra. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que nós pudéssemos estar em comunhão dentro desse rebanho. Nós acreditamos que o Espírito Santo está junto conosco agora neste momento, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou. O mundo todo está se bagunçando, está cheio do pecado. Nós não sabemos o que acontece no dia a dia por conta do pecado que há neste mundo. Mas o Senhor Deus nos protege todos os dias. Através da sua palavra, da sua graça, o Senhor nos conduziu. Nós agradecemos por essa graça. Seja por essa doença que está pelo mundo todo. Senhor Deus, nós não estamos conseguindo pregar o Evangelho livremente. Não estamos conseguindo nos reunir como bem queremos. Estamos sendo restringidos em vários lugares. Mas mesmo assim estamos dependendo, desejando a palavra do Senhor. E nós agradecemos pelo Senhor Deus ter acordado o nosso coração de queremos pregar a sua palavra. Nesse tempo agora também. Nossos irmãos e irmãs, todos que não puderam estar presentes aqui hoje, onde quer que eles estejam, que o Senhor possa estar junto, que possa permitir o coração de que eles possam obedecer, de desejar a sua palavra, para que possam se encontrar com o Senhor, que irá retornar logo para nós, para que assim nós possamos aprender de forma adequada qual é a forma digna de encontrarmos com o Senhor. Nossas igrejas que estão pelo mundo todo, cada uma delas que o Senhor possa proteger. Nesse último tempo, que o Senhor permita a sua graça, o seu trabalho para que nós possamos cumprir o seu trabalho. Nesse tempo agora também, tudo que o Senhor Deus deseja nos manifestar, nos ensinar, a santa vontade do Senhor Deus, que o Senhor permita para que nós possamos compreender. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양에 대해서 찬송해 주시겠습니다. 주는 나를 기르시는 목자요 나는 주님의 귀한 어린 양 푸른 풀만 맑은 시는 물가로 나를 늘 인도하여 주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라 예쁜 새들 노래하는 아침과 노을 빛길의 고운 황홀에 사랑하는 나의 목자 음성이 나를 언제나 불러주신다 주는 나의 좋은
강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 감사합니다. 찬양대 Vamos procurar uma palavra na Bíblia. Vamos procurar Salmos, capítulo 2. Palavra de Salmos, capítulo 2. A partir do versículo 1 até o versículo 4 eu irei ler. Porque se amontinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor, e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Até aqui. Então, na palavra da semana passada, eu não consegui pregar por completo. Então, as palavras que eu não consegui pregar, eu quero continuamente contar a vocês. Essa semana também, nós estamos falando sobre o mesmo tema. Prepare-se para o retorno, o segundo advento de Cristo. Então, parece que as palavras que estamos ouvindo não parece que tem tanta relação com o tema, com o título que nós estamos ouvindo, mas prepare-se para o segundo advento. O que significa isso? Quer dizer que tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivenciamos é para nos prepararmos para o segundo advento do Senhor. Porque nós preparamos, nós estamos aguardando para o retorno do Senhor. Porque realmente aguarde, porque o Filho do Homem jaz à porta. Então não é porque o homem deseja e o Senhor deseja e ele surge aqui para nós. O Senhor, ele somente irá retornar conforme a promessa que o Senhor nos contou. Então, conforme os sinais do Senhor Jesus, que ele contou para nós nos últimos tempos, o que irá acontecer. Então nós podemos ver através dessas profecias quão próximo está do retorno do Senhor. Então, a qualquer momento na nossa época agora, podemos verificar que o Senhor ele pode retornar. Porque todos os sinais praticamente já foram cumpridos. Então não somente haverá o retorno do Senhor Jesus para este mundo, para nos levar aos céus, mas também haverá todo o fim deste mundo. Então, nós precisamos saber de forma adequada sobre a palavra do Senhor, o que acontecerá neste fim, e como nós devemos nos encontrar de forma digna diante do Senhor. É algo que nós precisamos conhecer muito bem. Então, conforme nós sabemos, o Senhor ele criou o homem conforme a sua imagem e o colocou no jardim do Éden. Nós podemos ver que do início até o fim, até Apocalipse, nós podemos ver toda a história da humanidade. E dentro dessa história, nós podemos ver que o homem ele estava posto diante da vontade e do plano do Senhor Deus para que se cumpra. O plano do Senhor Deus, ele é cumprido conforme a história. O que significa história? Quer dizer que a história dele. Quer dizer que é a história planejada pelo Senhor Deus. Quer dizer que dentro da história, as coisas mais importantes são a vontade e o trabalho do Senhor Deus. E dentro dessa história, não somente Deus está trabalhando, mas o inimigo do Senhor Deus, aquele que atrapalha no trabalho do Senhor, desde o tempo do Jardim do Éden até o fim dos tempos, ele está ali presente para atrapalhar,
para fazer inimizade contra o Senhor Deus. E nós precisamos saber que o Senhor Deus é quem permite que ele o faça. Nós podemos ver que o Senhor disse para Adão para ele cuidar e guardar todas as coisas no jardim. E também disse para ele não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo, ele tentou a Adão e o derrubou. Então, o diabo ter tentado a Adão foi por conta da permissão de Deus. Se o ser humano, o homem, ele fosse como um robô, que fosse funcionante conforme a programação do dono, então ele não teria a liberdade. Como nós sabemos muito bem, Deus permitiu a liberdade, o livre arbítrio ao homem, para que ele possa amar ao Senhor Deus, ele possa buscar ao Senhor, mas também possa desobedecer, possa largar, abandonar a palavra do Senhor Deus e também possa obedecer a palavra do diabo e ir contra o trabalho do Senhor Deus. Então, desde o tempo do Jardim do Éden, o Senhor permitiu este fator. O ser humano, por conta própria, ele ama a palavra do Senhor, ele obedece à palavra do Senhor. Ele está dentro do planejamento do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus que permite todo esse ambiente. Dentro desse trabalho onde o Senhor ele está trabalhando, está atuando, nós podemos ver que o trabalho do diabo também está ali para fazer realmente inimizade contra esse trabalho do Senhor Deus. Nós precisamos saber qual é o trabalho do Senhor Deus, mas também precisamos ter ciência do trabalho do diabo. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele diz para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos enganados pelos planos do diabo. Então não é para que nós realmente não conheçamos o trabalho dele. Nós vemos que existem muitos estelionatários hoje em dia no mundo. Tem muitos que enganam várias pessoas e fazem a pessoa gastar toda a herança, perder todo o seu dinheiro e fracassar. Nós podemos ver que hoje em dia também, por conta do coronavírus, no meio dessa dificuldade, existem muitas pessoas que estão enganando os outros. Quem pratica esse estelionato é uma pessoa que faz de forma muito sábia. É por isso que você cai realmente nessa enganação. Nós não sabemos como o diabo ele é tão sábio. Logo, nós podemos ver que o diabo, ele se enfeita como o anjo da luz, o anjo de luz. Se ele aparecesse com um formato muito maligno, de uma besta gigante, todos temeriam, todos iriam fugir. Mas se ele aparecer como uma ovelha mansa, tão boa, com a roupa de um profeta tão sagrado, então muitas pessoas serão enganadas. É por isso que muitas pessoas são enganadas por conta disso. E é por isso, para que nós não sejamos enganados pelo Satanás, nós precisamos saber qual é o trabalho de Satanás. Nós precisamos saber qual é o segredo do Satanás. Muitas pessoas hoje em dia, eles dizem que creem no Senhor Deus, mas eles estão sendo enganados pelo Satanás. Quer dizer que desde o tempo de Adão até o tempo do Senhor Jesus, o Senhor Deus ele manifestou o seu trabalho através de todos os seus profetas. Mas como nós sabemos muito bem, o povo de Israel, ao invés de obedecer a palavra do Senhor, eles obedeciam mais a palavra dos falsos profetas. Durante 400 anos da vivência do povo de Israel no Egito como escravos, eles sofreram tanto e o Senhor Deus permitiu a sua graça para que pudesse os conduzir até a terra de Canaã. Mas nós podemos ver durante esses 40 anos, enquanto iam para a terra de Canaã, da terra prometida, como eles tentaram matar Moisés, eles desobedeciam ao Senhor Deus, eles reclamavam, eles serviam os outros ídolos. Nós podemos imaginar como será que eles faziam isso? Então será que é somente o povo de Israel que faria isto? O Evangelho do Senhor foi pregado por todo o mundo. O Evangelho já foi pregado para todas as pessoas. Quer dizer que o diabo ele faz o trabalho de causar inimizade do homem contra o Senhor Deus, de desobedecer ao Senhor Deus. Nós sabemos muito bem sobre esse trabalho. Nesse último tempo, é o tempo onde o diabo ele trabalha de forma maior e abundante.
Se nós olharmos em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nós podemos ver que nesse último tempo o diabo ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Quer dizer que o diabo ele foi expulso para este mundo. Como nós podemos ver em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus disse que o diabo ele caiu dos céus como se fosse um raio. Quer dizer que ele foi expulso diante do Senhor Deus. Então nós todos sabemos muito bem que o diabo irá para o inferno. Então, já que ele sabe muito bem que ele também irá, ele está se rebelando nesse último tempo. Como? Fazendo com que as pessoas deste mundo elas sejam derrubadas, para que não possam receber a salvação. Quer dizer que ele está fazendo esse trabalho de ir contra o Senhor Deus, para atrapalhar nesse trabalho do Senhor. Quer dizer que ele não cobre realmente as suas artimanhas. Nós podemos ver que o diabo, nesse último tempo, qual é o trabalho dele? Nós precisamos ter ciência disso. Nós podemos ver que existem várias palavras que contam sobre esse trabalho na Bíblia. Então, antigamente, quando eu falo antigamente, não parece que foi tão há muito tempo atrás, mas já faz 50 anos. Então, eu estava em Mokpo pregando o Evangelho. Eu estava 5 anos em Mokpo, 3 anos em Gwangju, e assim eu fui pregando o Evangelho. Então, isso aconteceu quando eu estava pregando o Evangelho em Mokpo. Então, tem um barco que vai de Mokpo para Jeju-do, para a ilha de Jeju. E nós podemos ver que é um barco onde muitas pessoas utilizam para que possam ir até a ilha de Jeju. E naquele tempo demorava muito tempo, é diferente de hoje em dia. Tinha momentos que tinha tempestades. E o que acontecia naquele tempo? Tem muitas pessoas que enganam, estelionatários ali. Quer dizer que tem pessoas que não conseguem dormir no barco porque o barco foi balançando demais, então eles ficam com dor de cabeça, ficam cansados. Então, esses estelionatários e ladrões, eles vão e furtam as coisas das pessoas ou enganam os outros lá dentro do barco. Então nós temos muitos ladrões antigamente naquele barco. Então eu ouvi antigamente uma história, um fato real naquele barco. Então naquele barco, o delegado do departamento de polícia de Jeju, ele estava ali. E ele perdeu a sua carteira, alguém roubou a sua carteira enquanto ele estava dormindo naquele barco. Então realmente, meu Deus, olhe bem. O que acontece se um ladrão ele furta a carteira de um delegado? Então, como o delegado ele ficou tão bravo, ele feriu o orgulho dele. E assim, no momento que ele chegou em Jeju, ele fez com que ninguém pudesse descer do barco. E ele disse, o bandido que estiver aqui, o ladrão, ele precisa se confessar. Mas claro que não vai se confessar, não é mesmo? Porque ele não deixou ninguém descer do barco. E ele disse que quem se confessar, realmente eu vou perdoar este homem. E também, de agora em diante, não faça mais esse trabalho. E vai fazer um trabalho bom. Ele prometeu e disse isso abertamente para todas as pessoas. Ele disse que daria um certificado para essa pessoa também, para que possa trabalhar, fazer um bom trabalho. Você sabe o que aconteceu? Vocês não sabem, não é? Então, este ladrão, ele foi e se confessou na frente de todos. Ele disse, senhor delegado, eu que roubei a sua mochila. Então, este delegado, ele vendo aquele bandido, ele falou, eu não sei como, quanta habilidade ele tinha para conseguir roubar do bolso interno desse delegado. Mas esse delegado, ele realmente é um homem também grandioso por ter conseguido pegar esse bandido, não é? Então, realmente é impressionante como o ladrão roubou o delegado, mas também é tão impressionante como o delegado conseguiu fazer a pessoa se confessar. Então, porque ele disse que se ele confessasse, ele daria um certificado para conseguir um trabalho bom. Então, conforme a promessa do delegado, ele fez com que ele pudesse confessar e ele deu um trabalho a esse ladrão. Então, realmente a técnica do ladrão é muito boa de conseguir roubar a pessoa, ou sem a pessoa perceber. Então, é por isso que ele fez com que essa pessoa, ele ensinasse para as pessoas, que todas as pessoas que pegassem esse barco para ir para a ilha de Jeju, pudessem aprender como o ladrão rouba as pessoas. Então esse ladrão se tornou um instrutor para instruir as pessoas de como não serem roubadas, de prevenir o furto. Então isso é uma história bem engraçada que eu ouvi. É divertido, não é?
E é por isso, então, realmente para não ser roubado, para que não seja furtado, você precisa saber a prática dele. Para que você não seja enganado pelo diabo, você precisa saber da prática do diabo. E se olharmos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, dentro das palavras que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, é para que ele realmente se cuidasse, ele permanecesse no que aprendeu, porque as pessoas deste mundo enganam e são enganadas. Mas o problema é que você ser enganado neste mundo é que você pode receber o prejuízo com dinheiro, bens materiais, mas é só isso. Mas o que acontece quando você recebe prejuízo espiritual? Quer dizer que você vai para a perdição eterna, você é enganado pelo diabo e vai para o inferno. Então, realmente, o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui no momento? Realmente é necessário que você não seja enganado no mundo, mas também é necessário que você não seja enganado pelo diabo. Então, para que não seja enganado pelo diabo, é necessário que aprenda a palavra do Senhor. Então, que você tenha a certeza na palavra, que você precisa permanecer no que aprendeu. Então, uma árvore com raízes bem profundas, quando está enraizada profundamente, mesmo que bata, chegue a grande tempestade, a árvore ela não sai do lugar. Então, da mesma maneira, realmente quem aprendeu de forma exata, ele tem o conhecimento exato, ele tem realmente o coração fixo no Senhor Deus, é por isso que ele não balança. Da mesma maneira, nós podemos ver que o diabo ele está fazendo ele está cambaleando pela última vez, está tentando derrubar o máximo número de pessoas. Então, nesse momento, as pessoas decaem. E nessa hora, nós precisamos saber muito bem qual é a vontade, o objetivo do Senhor Deus. E também nós precisamos saber exatamente qual é o trabalho que o diabo está fazendo para ir contra o trabalho do Senhor Deus. Então, com certeza que quando o Senhor ele julgou este mundo que estava cheio do pecado, foi através da água, com o dilúvio foi destruído. Depois de 500 anos que se passaram após o dilúvio, os descendentes de Noé, eles procriaram, eles realmente cresceram bastante em número. E eles estavam realmente naqueles 4 rios que iam para o rio que passava pelo Éden. E eles falaram, não vamos nos espalhar. Vamos ficar nesses rios aqui no Eufrates e Tigres e vamos fundar uma cidade e construir uma maior torre para que nós possamos marcar e espalhar nosso nome pelo mundo. Então o Senhor Deus, olhando para essa torre que eles estavam construindo, começou a rir e dizia, eu não posso deixar eles. E o Senhor Deus se irou e os espalhou pelo todo o mundo, não é mesmo? Mudando seu idioma. Da mesma maneira, passando-se um pouco de tempo, o Senhor escolheu Abraão para iniciar novamente o seu trabalho. Assim iniciou a história do povo de Israel. E conforme prometido para o povo de Israel, enviou o Senhor Jesus. Mas o povo de Israel, ao receberem o Senhor Jesus, o Messias prometido pelo Senhor Deus, eles não receberam. O que eles fizeram? Eles o negaram e eles foram crucificados na frente de todos os romanos. Se olharmos o gerente, o governador naquele momento de Roma, o juiz, era Pilatos. E o que ele fez? Ele sentenciou o Senhor Jesus, mesmo sabendo que era inocente. Daqueles sacerdotes, os líderes religiosos do povo de Israel, dos judeus, estavam ali na frente do Senhor, mas eles crucificaram o Senhor Jesus, o Salvador, para a morte de cruz. Por conta desse pecado, foi totalmente abolido aquela escolha do Senhor Deus, desde o tempo de Abraão até o Senhor Jesus, que foram 2000 anos. Mas, após a morte do Senhor Jesus, o espalharam pelo mundo todo para que sofressem, para que tivesse a história mais horrenda pelo mundo, por eles terem pecado diante do Senhor Deus, o resultado de terem negado o Senhor Jesus. Então, vocês sabem muito bem o motivo de eles terem recusado o Senhor Jesus. Por causa que eles esperavam pelo Cristo, o Messias prometido pelo Senhor Deus. Mas o que eles imaginavam? O Messias que estavam por vir era o Messias, um Salvador que iria revolucionar o povo de Israel, realmente transformando na maior nação, dominando Roma e dominando todas as outras nações do mundo para que realmente centralizasse Israel no mundo, para que se tornasse o maior império. Era esse o sonho deles. Então, se olharmos Deuteronômio capítulo 2, realmente tem a palavra deles
de que realmente o Senhor Deus disse, peça-me e eu farei para você. Então realmente que o Senhor já havia prometido para eles que eles iriam governar este mundo até os confins da terra, iniciando desde Israel. Então realmente o povo de Israel, acreditando nessa promessa, eles esperavam Cristo, o Messias, para que dominasse todo o mundo para o povo de Israel. Eles estavam esperando por esse grande reinado do povo de Israel. Em 586 a.C., o povo de Israel, eles desobedeceram, infringiram a lei do Senhor Deus. E eles seguiram a ídolos. E assim o Senhor Deus utilizou a Babilônia para que fracassassem a vida deles. Então levou todo o exército da Babilônia para capturar o povo de Israel como escravos e levaram durante 70 anos. E eles realmente retornaram depois de 70 anos conforme a promessa do Senhor Deus. Mas depois disso, Pérsia, Síria, realmente vários outros países vieram e dominaram sobre eles, até a Roma. E eles realmente queriam o quê? A libertação deles. Então eles pensavam que, o Messias prometido pelo Senhor Deus é aquele que vai nos libertar de Roma e vai nos criar o maior império sobre a terra. Mas o Senhor Deus não fez isso. O que o Senhor Deus queria não era enviar o Messias para libertar o povo de Israel, mas sim para enviar Jesus para este mundo, para libertar todas as pessoas do pecado, que desde o tempo de Adão elas se corromperam e assim estavam sob o domínio do diabo, sob o domínio do pecado neste mundo. É por isso que as pessoas estavam indo para o inferno. Logo, o objetivo do Senhor Deus de salvar essas pessoas era para permitir novamente a vida para eles, para os levar para o reino do Senhor Deus. Quer dizer que é para dar a eles o reino eterno do Senhor Deus. Não é criar um império grandioso nessa terra. Logo, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz pela propiciação dos pecados. Quer dizer que o Senhor, ele preparou todo o povo para entrar no reino do Senhor. Logo, após todas as pessoas irem para o céu, depois o Senhor, ele irá retornar para este mundo, irá criar o reinado do milênio, dominando sobre toda essa terra, até os confins da terra. É por isso que Apocalipse nós podemos dizer, durante 1000 anos, o Senhor e os santos dominarão, governarão sobre essa terra. Então essa é a promessa do Senhor Deus. Mas o povo de Israel, por terem desobedecido diante do Senhor Deus, até hoje eles não percebem que o Senhor Jesus é o Messias. Que Jesus, que eles crucificaram, é o Messias. Eles não querem realmente lembrar e não pensam nisso. Até hoje eles têm esse pensamento na cabeça sobre o Messias que está por vir. Então, como eu já disse na semana passada, o Senhor Deus tem espalhado eles por todo o mundo. Foi uma grande graça do Senhor Deus. Só os judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial são 6 milhões. Olhem quantos judeus morreram por todos os lugares que eles fossem. Eles eram considerados como lixo pelo mundo. Será que realmente isso é uma graça? Mas o que eles falavam? É graça. Por quê? Porque ao ver deles, o Senhor Deus os espalhou pelo mundo todo para que eles dominassem o mundo inteiro. Então eles, mesmo que sofressem, mesmo que recebessem a perseguição pelo mundo, eles morreram muitos deles. Mas os judeus pensavam, em relação à grande glória que o Senhor Deus irá nos permitir no final, é incomparável. Nós iremos dominar o mundo todo. É por isso que eles diziam que o Senhor Deus o espalhou por causa deste plano infalível, dessa promessa do Senhor. É por isso que todo esse trabalho que os judeus eles fizeram. Agora eles querem cumprir tudo isso através da sua própria força. É por isso que o maior problema disso tudo é que o mundo dominado pelos judeus, eles querem criar um governo universal, mundial para o mundo todo. Realmente é algo que eu estou dizendo a vocês. Se nós olharmos muito bem, os judeus ao longo do tempo eles sempre desejaram fazer isso. Quando nós vemos essa agência de Sião também. Realmente começando na Suécia também, na Suíça, realmente eles criaram esse movimento sionista. E desde até aquele tempo, nós podemos ver o plano deles de como dominar o mundo. Isso já iniciou de forma bem teórica, bem realmente planejada naquele tempo.
E passando todo esse tempo, agora se nós olharmos, agora o plano deles já está praticamente no fim. Todo o planejamento deles está acabando, porque na Bíblia também está escrito que isso irá acontecer. Então isso realmente é um grande problema. Nós podemos ver que este diabo, ele até o fim está trabalhando. Até dentre os gentios, o diabo ele trabalha. Mas o diabo ele está trabalhando mais ainda através do povo de Israel, escolhido pelo Senhor Deus. Até se olharmos em Mateus capítulo 23, versículo 33, o Senhor Jesus diz, serpente, raça de víboras. Então, algumas pessoas olhando para isso dizem, nossa, Jesus xinga bem. Chama as pessoas de serpentes, raça de víboras. Se olharmos em Mateus capítulo 3 também, podemos ver o João Batista olhando para os fariseus e saduceus. E disse a eles, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então vocês vão receber a ira de Deus. O Senhor Jesus também disse a mesma palavra, mas isso não é um xingamento. O Senhor Jesus, olhando para o endemoniado, disse, qual é o seu nome? Aonde você nasceu? De onde você veio? Não é isso. O que ele está perguntando nesse momento? Ele está perguntando para o diabo, o demônio que está dentro daquela pessoa. É por isso que ele fala o quê? Nós somos legião, porque nós somos um grande número. Então, uma vez eu lidei com uma pessoa endemoniada. Era uma senhora de idade. Era mãe de uma irmã. Então, essa irmã, ela disse que recebeu o batismo de uma pessoa e foi fazer imposição de mão sobre a mãe dela, porque a mãe pediu e a mãe recebeu o demônio. Então, realmente, passou por muitas dificuldades durante vários anos. E depois eu me encontrei com ela. Então, aquela senhora ela era bem mais velha do que eu naquele tempo. Então, mas ela não consegue olhar direto nos meus olhos. Eu perguntei, quer sair ou não quer sair? Ela falou, eu quero sair. Então, você está lutando contra o diabo naquele momento. Então, passando por um beco, eu vi que um cachorro veio tentando morder o meu tornozelo. O que eu faço? Esse é o cachorro. Isso é xingamento pro cachorro? Então, isso não é xingamento. Estou chamando o cachorro de cachorro. Então, agora falar serpente, raça de víboras. Quer dizer que o Senhor, ele está olhando para o diabo que está dentro dos fariseus, dentro dos saduceus. Se olharmos em João capítulo 8 também, o Senhor Jesus, ele disse, realmente o vosso pai é o diabo. É por isso que vós fazeis a mesma obra do vosso pai, que é o diabo. Quer dizer que dentro deles está o diabo. É por isso que eles fazem o que o diabo ordenar a eles. Então, se olharmos para esse diabo, nesse último tempo, o diabo ele trabalha fortemente através do povo de Israel. O Senhor Deus também ele trabalha através do povo de Israel. O diabo também. O Senhor Deus ele trabalha com a humanidade e o diabo ele também trabalha a partir dos homens. O evangelho será pregado por todo o mundo. Logo o povo de Israel será restaurado neste último tempo. E depois o Senhor Jesus ele virá dos céus, retornará, levará todos os cristãos para os céus, que receberam a salvação, e começará os 7 anos de tribulação nessa terra. E 3 anos e meio de tribulação é o momento onde 144 mil judeus receberão a salvação, e é a partir dessa metade dos 7 anos para os 3 anos e meio posteriores, nós podemos ver que vai ser construído o terceiro santuário do povo de Israel, e assim surgirá o anticristo. Então nós podemos ver que quando esse santuário for completo, surgirá um homem dizendo, eu sou o anticristo, eu sou Deus.
Ele vai se manifestar a todos dizendo que eu sou Deus e vai mostrar vários sinais. Então naquele momento, os 144 mil realmente receberam a salvação e o restante do povo de Israel que estavam ali, eles não vão se arrepender até o final. 그들이 이제 그 예루살렘 성전에 E eles realmente vão estar na frente daquele anticristo vendo no santuário de Israel. E eles vão começar a dizer, aquele homem que está lá é o Messias que nós esperávamos. E durante 3 anos e meio, ele vai estar sentado lá no santuário de Israel, dominando este mundo, governando com a mão de ferro. Então será o governo realmente mais poderoso do trabalho do diabo que já existiu na face da terra. Então nós podemos ver o dragão. O dragão realmente em Apocalipse diz que ele vai permitir o seu poder, a sua força ao anticristo. Então realmente é a maneira do diabo se manifestar. E se olharmos isso, então o anticristo ele se manifestar. Realmente isso tudo é o palco formado para o anticristo. Para o diabo surgir. O que vocês pensam sobre isso? Então eu, quando estou falando sobre essas palavras, eu começo a pensar muito. Como é que eu vou pregar isso? Realmente é uma palavra muito realmente surpreendente, que pode assustar as pessoas. Mas realmente nós precisamos saber sobre isso. Tem coisas que nós sabemos, mas também tem coisas que nós realmente pensamos que está muito longe ainda, que não está perto, mas já está tão na nossa frente. É por isso que em Salmos, voltando novamente para Salmos, capítulo 2, Salmos, capítulo 2, versículo 1. Por que se amontinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Então, se olharmos para todos esses povos, os gentios, por que eles se amontinam? Por que eles se iram? Se olharmos dentro deles, o diabo está se rebelando contra o Senhor Deus. O Senhor Deus recebeu o sacrifício de Abel e não recebeu a de Caim. O Caim se irou. Ele irou-se e mudou o seu semblante. Ele falou, nossa, como Deus pôde fazer isso? E ele foi e matou Abel. Então, se olharmos para todo este mundo, a ira neste mundo, é de querer desafiar o Senhor Deus. É por isso que estes povos, eles realmente desejam as coisas vãs. Quer dizer que agora, nesse último tempo, eles vão construir a última torre de Babel. Naquele momento, o Senhor Deus, só de ele soprar, eles já vão voar e desaparecer. Mas eles estão indo rebelar contra Deus. Então, realmente, os reis, eles vão se unir. Realmente, os reis até se levantam. Os governos consultam juntamente contra o Senhor. Nesse último tempo. E eles começam a dizer um com o outro. Nossa, agora é o momento. Vamos unificar o mundo. Porque se nós formos dessa maneira, toda a economia vai ser destruída, toda a política vai entrar em uma grande tribulação, teremos uma guerra nuclear aqui. Então vamos evitar isso. Vamos todos unificar o mundo. Vamos juntar, reunir as pessoas do mundo. E assim vamos evitar a guerra nuclear. Então tudo que nós iremos gastar com o armamento bélico, vamos evitar, vamos criar um mundo realmente de paz, onde todos podem viver bem. Então nesse momento todas as pessoas vão falar, está certo, e vão seguir esse pensamento, esse planejamento. Então os reis do mundo, os governos do mundo farão isso, porque o diabo está trabalhando dentro deles. Então quer dizer que eles vão se planejar. Como? Realmente eles vão se consultar um ao outro para irem contra o Senhor Deus, para irem contra o seu ungido. Então eles dizem, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quer dizer que eles vão zombar de tudo que o Senhor Deus criou. E eles vão contra todo o planejamento e a vontade do Senhor Deus. Porque eles vão dizer, agora nós que governamos o mundo. Tá, agora eles vão se reunir e eles vão se consultar para irem contra o Senhor e contra o seu ungido. Que é o que? Jesus Cristo. Isso foi escrito há 1000 anos antes de Cristo, através de Davi. Esta palavra já está falando sobre Jesus que irá vir depois de 1000 anos. E depois disso, o Evangelho virá no mundo, mas eles vão negar e eles vão perseguir. E vão ser perseguidos depois. Quer dizer que o Senhor Jesus, antes mesmo dele vir para este mundo para ser morto, nós podemos ver que aqui já está falando sobre o mundo, o reino do diabo sobre essa terra.
Então, naquele momento, eles, os reis, os governos vão dizer: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Quer dizer, quem é Deus? Como assim Deus está sobre nós? Eles vão dizer a todos: olhe muito bem como nós estamos governando este mundo, como nós faremos. Então eles estão quebrando todos o fundamento do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, quando estiver nos céus, ele olhará para eles e rirá e zombará deles, porque realmente é algo tão inútil diante do Senhor Deus. O Senhor Deus não está rindo aqui porque ele acha divertido. Não é porque é alegre isso, mas é por causa que realmente é como os homens são coitados. Então o Senhor Deus estará zombando deles. Então o que vai acontecer depois? Então, antes de eu pregar a próxima palavra, tem uma palavra que eu quero contar para vocês sobre as situações, os acontecimentos no mundo agora. Se olharmos em 1 João capítulo 5, versículo 19. Então, nós pertencemos ao Senhor Deus e todo mundo está dentro do diabo. Então quer dizer que nós todos os cristãos pertencemos a Deus, mas o mundo todo mundo que não recebeu a salvação, eles vão se unir e eles estão no diabo. Então qual é o trabalho que eles fazem? Então eu falando sobre a agência de Sião. Eu já falei sobre o planejamento do povo de Israel que eles estavam colocando em andamento de como dominar o mundo. Então, se eu falar coisas mais detalhadas... Então, pessoal, vocês já ouviram falar sobre o Clube de Bilderberg? Em 1954, na Holanda, havia um príncipe chamado Bernardo de Lippe-Biesterfeld, que ele liderou este grupo junto da ajuda do Charles Douglas Jackson, que é o outro príncipe da Inglaterra, num hotel chamado Bilderberg. Lá na Holanda, muitos judeus eles se reuniram para fazer essa reunião. E a partir daquele momento, anualmente eles foram se reunindo. Aqui e ali vão se reunindo. E no meio disso, europeus e norte-americanos normalmente vão se reunindo com especialistas da economia, da educação, da comunicação, da política. Então, pessoas de elite que estão em cargos importantes em cada governo, de 120 a 150 pessoas eles se reúnem e eles fazem uma reunião secreta. Quando eles foram questionados pela imprensa, qual é a reunião? Que reunião é essa? Eles diziam, não, é uma reunião de amigos. Mas a reunião que eles fazem ali, o assunto, o tema é totalmente secreto. Eles não revelam para ninguém. É totalmente secreto. Então, eles ali são um grupo realmente pequeno, um grupo minoritário, composto por elites pelo mundo todo. E eles se reúnem com o objetivo de quererem dominar o mundo. Então, essas pessoas são as pessoas que estão se reunindo, são membros importantíssimos para a dominação deste mundo. Então, eles vão planejando estratégias de como dominar este mundo. Então, eu acredito que este governo que eles desejam fundar está quase pronto, a estratégia deles. Então, temos isso. E também outra coisa que eu falei sobre o Freemason, que é a maçonaria, o Illuminati. Então, antes eles eram associações, grupos diferentes, mas agora todos estão unidos como um grupo só dentro dos judeus. Então, eles possuem um plano, um único objetivo de quererem dominar o mundo. Então, isso realmente é uma associação, um grupo secreto do subterrâneo. Então, como eu já disse para vocês antes,
Então, antes, os judeus iniciaram com a tecnologia deles da alvenaria avançada, com essa técnica de lapidar, cortar pedras, e assim eles foram avançando para um grupo secreto, e agora eles planejam de como eles devem dominar o mundo. Então, se olharmos para a maçonaria, então podemos ver o número de membros deste grupo. Então, agora nós não sabemos ao certo, mas pelo que nós entendemos é que tem por volta de 5 milhões de membros. Quer dizer que são pessoas da política, pessoas da economia, pessoas da imprensa, pessoas do exército, pessoas da religião, pessoas de finanças. Então, realmente são várias pessoas de cada departamento, cada área diferente. Então, são pessoas diversas que se reúnem. Eles fazem um planejamento extraordinário. O planejamento de como eles devem dominar o mundo. Então, vamos ver a palavra de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Palavra do versículo 9. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, eles se dizem judeus. Eles dizem, nós somos o povo de Deus escolhido por Deus. Eles sempre possuem orgulho disso. Mas eles são falsos judeus na realidade. Judeus são judeus, mas eles não são o povo eleito por Deus. Eles são o povo do diabo. Porque o diabo ele está trabalhando através desse povo judeu. Vamos trocar capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrando aos teus pés, e saibam que eu te amo. Então aqui ele fala, sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Então Satanás, ele é um mentiroso. Então se nós olharmos aqui, o que Satanás deve fazer através das pessoas? Reunindo homens. Então nós podemos ver que é um plano, cada momento mais que ele vai avançando. Então quando nós olhamos para esse grupo, as pessoas que se tornam membros da maçonaria, no momento que você se inscreve, você se torna um membro da maçonaria. Este grupo da maçonaria te auxilia, te ajuda a conseguir um poder social, um poder na sociedade, na comunidade. Eles te ajudam economicamente, ajudam no seu trabalho, na sua empresa. Então, as pessoas tem vezes que entram nesse grupo achando que é uma associação bem grande, por curiosidade, mas eles não aceitam qualquer pessoa. Então eles aceitam as pessoas que são de elite, as pessoas especiais. Então assim eles vão ajudando essas pessoas. Vão ajudando com dinheiro ou com influência. Então, se olharmos para muitos políticos no mundo, eles estão inscritos nesses grupos. Seja político, seja pessoa da mídia, seja pessoa do exército, seja pessoas religiosas. Várias pessoas de influência no mundo estão inscritas ali. Mas caso você vire as costas para eles, eles de forma severa te castigam. Então nós podemos ver isso na agência de Sião. Eu não consigo contar isso para vocês porque é realmente algo horripilante. Então se você trair a confiança deles, você precisa pagar um alto valor. Então eles criaram um sistema para que você não possa realmente virar a costa a eles. Então de forma secreta, eles planejam, eles dão andamento em seus trabalhos. Tá? As pessoas que estão como líder, que estão ali como cabeça, são os judeus. E este grupo, este sistema, eles funciona
de forma secreta, onde somente os líderes se conhecem. Os outros membros menores não sabem quem são. Então, se olharmos nos Estados Unidos, podemos ver o Kissinger, o George Soros. São todos grandes pessoas renomadas. O Berninger, o Bill Gates, que eu falei na semana passada também. Então, essas pessoas, eles são membros e são realmente pessoas centrais da maçonaria. Então, essas pessoas são pessoas que fortalecem, que ajuntam forças para tentarem dominar este mundo, para se tornarem um grupo seleto no mundo, onde eles possam usufruir do seu poder e do seu dinheiro. Então, com essas coisas que eles têm, eles movem este mundo. Eles são um grupo secreto, realmente membros deste grupo. O que vocês pensam sobre isso? Então parece que é somente um conto, mas isso é a realidade. Se olharmos para o Bill Gates, ele tem uma grande herança, não é mesmo? Ele largou o trabalho que ele tinha, ele disse que iria fazer outro trabalho. Qual é o outro trabalho que ele vai fazer, além da Microsoft? O trabalho que ele fala, ele sempre vai falando, é que como o coronavírus agora no momento, ele realmente está dizendo, o coronavírus vai chegar um momento onde haverá um momento do restringimento, do controle a partir do fim do coronavírus. Ele diz que vai se tornar um novo marco, seja econômico ou político, no mundo inteiro após o Covid-19. Então, eu disse na semana passada, brevemente, temos dois grandes pensamentos, ideologias dos judeus. Vocês já esqueceram? Então, durante 2000 anos, eles se reuniram em vários lugares do mundo por serem espalhados de Israel. E o pensamento deles é, eu vou me vingar dos gentios. Eles estão afiando a espada deles. Como é que eles vão se vingar? Eles vão unificar o mundo e eles vão criar um governo pró-judaico. E para formar um governo unificado neste mundo, é necessário que, de forma bem severa e séria, eles precisam estar na frente nos trabalhos e todo o progresso no mundo. Então eu trouxe a Agência de Sião novamente para vocês. Então já faz tanto tempo que eu tinha esse livro. Esse livro eu comprei há 40 anos atrás. Ele já está todo velho, todo desgastado. Então, mas eu disse para vocês na semana passada. Então, se olharmos no 12º capítulo deste livro, ele fala, o antes judeus, eles são as ovelhas e nós somos os lobos. O lobo, ao entrar no rebanho de ovelhas, o que acontecerá? Então, os gentios para eles são ovelhas e eles se dizem lobos no meio das ovelhas. Isso está escrito aqui no 12º capítulo deles. As ovelhas fechem os olhos. Então, se o lobo morder a ovelha só fecha o olho e fica quieta. Então, se olharmos para os povos não judaicos, eles também são como ovelhas. Eles estarão de olhos fechados contra nós. Anti-judeus, quer dizer que o que são os gentios? Da igual maneira, qualquer um que não seja judeu. Então, essas palavras vocês sabem que está na Bíblia? Então vamos ver uma palavra que está em Miqueias, no Antigo Testamento. A palavra de Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Miqueias, capítulo 5, versículo 8. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como o leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelha, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre.
A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Então, essa palavra foi escrita há 2.600 anos atrás. Então, o que é que está escrito aqui? Então, aqui Jacó. Jacó representa Israel. Tá, agora ele falou restante de Jacó. Quer dizer que são os restantes do povo de Israel. Eles vão estar entre os gentios, no meio de muitos povos, porque o Senhor Deus os espalhou pelo mundo, não é mesmo? Se olharmos os judeus, eles estão espalhados por vários lugares do mundo. 1/3 dos judeus ainda estão espalhados no mundo. Então eles estão dentre muitos povos, porque eles foram espalhados. E eles são como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, e o qual, quando passar, pisará e despedaçará. Quer dizer, eles são como um leãozinho entre os animais ali. O leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual vai pisar, vai despedaçar, quer dizer que vai devorar. Se olharmos para o leão, vocês já viram o leão atacando as outras ovelhas? Se for ovelhas, ele não vai ter o dó, ele vai despedaçar, vai destruir. Quer dizer que não tem ninguém que possa salvá-los destes leões. Não há quem possa livrar. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários e todos os seus inimigos serão exterminados. Por quê? Por que o Senhor Deus permitiu isso? Eu pensei de forma bem cuidadosa. Por que o Senhor Deus permite isso? Os judeus que eles foram contra o Senhor Deus, eles foram pisoteados pelos gentios, não é mesmo? Os gentios mataram os judeus. Os gentios, eles creem no Senhor Jesus? Não, eles não creem. Eles mataram os judeus, exterminaram eles pelo mundo. Então agora os gentios, que eles não se arrependem até o final, se eles não recebem a salvação até o fim dos tempos, esses gentios, eles vão ser destroçados, exterminados através dos judeus. Então olhem muito bem para essa palavra. Como essa palavra é tão parecida com essa palavra que eles têm no livro de Sião, na agência de Sião. Eles estão se dizendo como leões. Eles estão dizendo que vão devorar as ovelhas, os gentios. Tá, a ovelha consegue lutar contra um lobo? É impossível. Ela simplesmente vai falar, eu estou morta. Nós, judeus que estamos escondidos no subterrâneo, junto da maçonaria, nós temos construído os seus princípios, foi por conta disso. Para ter o objetivo na dominação mundial, para que nossos judeus possam ser cumpridos, nós, judeus, estamos espalhados pelo mundo, e é impossível que com maneiras normais, conhecidas, nós consigamos atingir o objetivo mundial. Logo, é necessário que utilizemos essas técnicas de circo. Uma forma de darem um contornar. Então nós, judeus que estamos escondidos sobre o subterrâneo, temos construído a maçonaria foi por conta desse objetivo. Então Deus, Ele permitiu o seu dom para nós, humanos, para que dominássemos o mundo. O povo judeu, de forma singular, parece que estamos em sofrimento, mas podemos perceber que é a vontade sagrada de Deus para que nós possamos estar sobre o topo deste mundo. Logo, o fundamento é instaurado e somente precisamos edificar acima. Então quer dizer que eles estão dizendo que o Senhor Deus permitiu a bênção, a graça, mesmo eles sofrendo neste mundo. Porque eles dizem que essa é tem uma vontade profunda do Senhor Deus para que eles dominassem o mundo. Então o que vocês pensam sobre isso? Será que um homem pode criar um livro desse assim com a imaginação dele?
Então, se der tempo, seria bom se todos lessem. Tá? Acredito que é possível conseguir este livro. Quando foi publicado este livro, o Protocolo de Sião, os judeus rapidamente eles tentaram fazer o controle, eles levaram os livros e começaram a queimar todos esses livros. E eles saíram comprando todas as livrarias disponíveis em vários lugares do mundo. Realmente, mas não tem como desaparecer com um livro, não é mesmo? Porque era um acontecimento surpreendente, as pessoas do mundo se assustaram. Daí eles começam a falar, será? E para que a nossa verdade não seja revelada a eles, então somada a mais isto, então nós precisamos atribuir o Messureis. Quer dizer que nos jornais o nosso estímulo será realmente contado. E vamos proporcionar a direção para que, caso não haja uma relação política conosco, não possa crescer. E é necessário que o homem, independente, ele perca suas habilidades de pensar e criar, para que ele possa pensar somente na direção que nós proporcionamos. Então, o que isso quer dizer? Os gentios, eles vão perder essa noção do pensamento, do raciocínio. Eles vão se tornar igual burros, bobos. São pessoas ignorantes. Quer dizer que tem três grandes aspectos da ideologia que os judeus querem implantar com esse movimento sionista. É que primeiro é o estímulo, o segundo é screen, a tela, e o terceiro é o sexo. Então, primeiro, se nós olharmos screen, que é tela, antes mesmo de surgir a televisão, eles já tinham essa ideia de tela. Quer dizer que eles mostram uma figura, uma imagem que eles desejam para a pessoa, e a pessoa, ao olhar para aquela imagem, estar em contato com aquilo, ele não consegue pensar. Então, se nós olharmos para o cinema hoje em dia, a indústria do cinema, 85% dos filmes criados hoje em dia são feitos pelos judeus. Eles criam os filmes, mas eles não deixam seus filhos assistirem. É muito engraçado. Eles não deixam assistir a TV, porque a TV é a caixa da burrice. Então, realmente, as pessoas não pensam em nada, só ficam assistindo. Não pensa. Quer dizer que ele perde algo chamado estímulo criativo que tem no cérebro. Então, as pessoas perdem a criatividade hoje em dia, não é? As pessoas não pensam, somente recebem o que está sendo transmitido. Seja criança, adulto, tudo no celular. Só ficam ali, porque tudo conseguem ver no celular. Então é por isso que numa indústria ou numa empresa onde eles desenvolvem coisas, as pessoas não usam a sua cabeça, não usam a criatividade. É por isso que algumas empresas eles tomam os celulares. Realmente existem restrições para eles só trabalharem. Então realmente no horário de trabalho, no horário comercial, eles começaram assim a desenvolver pouco a pouco. Então quer dizer que quando os judeus colocam aquele óculos de cor, então as pessoas começam a pensar do jeito que os judeus querem. É o screen, a tela. E depois o estímulos. Precisa fazer realmente a indústria que estimula as pessoas, seja com esporte, o entretenimento, onde as pessoas ficam presas, falam, meu Deus, é gol! E olha pra cima e morre. E outras pessoas falam, gol! Assistindo ao jogo e morrem com o infarto do miocárdio. As pessoas enlouquecem por causa disso. Nós podemos ver a indústria do sexo, cada momento que desenvolvendo, é para estragar o pensamento, a racionalidade do homem. E os judeus continuam fazendo o trabalho deles. Então, olhe só. Realmente, esses assuntos, esse tema está aqui, enfatizado. E depois, vamos olhar no 14º capítulo também. Quando o nosso governo, nosso domínio no mundo estiver completo, nós não iremos permitir nenhuma outra religião além do monoteísmo nosso. Quer dizer que o monoteísmo é somente um Deus. Eles dizem que acreditam no Senhor Deus, mas isso tudo é mentira. Mas eles dizem que acreditam.
Eles não vão permitir nenhuma outra religião além da deles. 우리들은 이 유일의 신과 계약하여 Quer dizer que eles se tornarão o povo no meio desse contrato firmado com Deus. 우리의 운명의 세계 운명의 Porque a nossa relação, a nossa civilização está em coordenação completa com Deus. É por isso que nós não podemos deixar de destruir as outras religiões. Então esse é o tema deles. Então o que eles mais odeiam são cristãos. Então, lendo de forma mais detalhada, realmente não pode. Se olharmos no capítulo 15 também, 우리들이 세계 각국의 eles dizem, realmente começaremos a reinar com o auxílio de golpes de Estado preparados em toda parte para o mesmo dia. Depois da confissão da nulidade de todos os governos existentes, ainda passará muito tempo antes disso, talvez um século. 여기까지에는 아직도 Providenciaremos que não haja conspiratas contra nós. Então, esse livro já foi escrito há 120 anos atrás, mais ou menos. Quer dizer que já passou um século do que eles estavam escritos aqui no capítulo 15. Eu não posso ler todas essas coisas. E também, se olharmos, 이런 말이 있어요. 모든 então, 결사는 toda a verdade 많이 알고 있는 현자들의 somente é conhecida através de nós, membros das sociedades secretas. Quer dizer que eles estão falando sobre a maçonaria. Os líderes, 한 사람만이 lá na profundeza secreta dessa associação, somente esses líderes do maçom e os líderes judeus do movimento sionista, eles têm o conhecimento sobre esse progresso. Então nós temos a maçonaria, information이 있지만은 이제 지도층 mas o grupo 아주 소수가요. bem pequeno que ele controla e centraliza toda essa administração desse movimento. O surgimento de rebeliões 그것은 비유태인 국가의 pelo mundo todo é necessária por nós para que destrua religiões e ideologias não judaicas. 그러니까 Então, para eles destruírem aqueles que vão contra o judaísmo, é necessário que haja rebeliões para destruir. 음모가 있었다고 한다면은 그 Logo, 반드시 우리의 caso aconteça essas rebeliões e esses conflitos, sempre há um membro nosso liderando este conflito, esta rebelião. 를 지도 Então, a maçonaria é controlada somente por nós, judeus. Então, por quê? Porque qual direção 나아가고 있는 a maçonaria está prosseguindo ou todo este movimento está indo, 무엇인가를 알고 있는 것 somente a ciência da verdade vem através de nós, os judeus. Logo, os não-judeus não possuem conhecimento nenhum. 그야말로 Logo, eles não conseguem nem pensar ou supor o que há de acontecer. 자그만한 야심을 Só é necessário que nós implementemos aos gentios uma pequena satisfação. 그리고 이제 Então eles falam que primeiro as pessoas eles entram para a maçonaria 프리메이션이 por causa de pequenas curiosidades que eles possuem em relação a essa organização. Então é necessário que seja enganado, seja utilizado de forma perfeita a vida desses gentios em pró deles. E também se olharmos, 그다음에 eles falam que nós 아무짝에도 쓸모없는 우리들의 가축의 utilizamos os sacrifícios dos gentios não judeus em pró do nosso benefício. Também é necessário que haja o sacrifício de nós judeus. Então, realmente houve muitos sacrifícios dos judeus, não é mesmo? 그들이 Mas foi para que nós pudéssemos atingir o objetivo e um progresso que eles jamais sonhavam em seus sonhos. Nós já não temos construído até esse ponto. O sacrifício de nossos compatriotas é pouco e a nossa civilização 면할 수 있기 depois vai conseguir se salvar de toda essa destruição. Então realmente houve sacrifício por parte dos judeus
Mas foi necessário esse sacrifício para que eles pudessem atingir um benefício maior. A morte é inevitável a todos os homens. Logo, é necessário para que seja fundada a maior obra nossa que nós criamos. Logo, daremos morte aos franco-maçons da maneira que ninguém, salvo seus irmãos, possa desconfiar. Então é necessário que haja essas mortes. 죽으면 모든 사람이 찾아오는데, 세계 새로운 Então nós que estamos tentando criar um governo mundial, antes que chegue a morte para nossos irmãos, é necessário que a morte seja proposta para os gentios, porque não importa qual sacrifício seja da parte dos gentios, nós precisamos firmar este pensamento e ir em diante. Então, se olharmos assim, um pouco adiante. Então, o rei de Israel, 유럽이 받들었던 왕관을 quando ele puser a coroa dos europeus sobre a sua cabeça, quer dizer que ele vai ser um rei, que o rei de Israel vai surgir da Europa, 받들었던 왕관을 quer dizer que ele vai usar a coroa dos reis europeus, e assim ele se tornará o senhor de todo o mundo. Então quer dizer que realmente o anticristo, este poder, realmente na Bíblia fala em Apocalipse sobre 7 cabeças do diabo, não é? Então isso quer dizer que são as forças da onde vai surgir esse anticristo. Então nós precisamos conhecer muito bem sobre esses 7 cabeças, esses 7 poderes, da onde surgirá esse rei de Israel. Então este é o local, a Europa é o local onde 6 milhões de judeus foram mortos sem conseguir revidar, sem conseguir fazer nada. Então quer dizer que naquele local onde houve esse sacrifício será da onde surgirá esse rei de Israel. Então ele irá receber a coroa que a Europa lhe oferecerá. E ele será patriarca do mundo. Então, se nós olharmos dentro do grupo de Lopelo dos Estados Unidos também, nós podemos ver as pessoas que possuem todos os bens, todos os valores, todo o controle econômico de finanças dos Estados Unidos é também por parte dos judeus. Se nós olharmos as riquezas acumuladas em valor líquido, por exemplo, a Europa ela passa em números absurdos dos Estados Unidos. Então, o nosso rei, ele irá entrar em contato com o mundo continuamente, para que ele possa espalhar o seu domínio sobre todo o mundo. Então, este rei que surgir em Israel, ele continuamente vai entrar em contato com as pessoas deste mundo, em uma velocidade extraordinária, para que seja pregado toda a sua ideologia, todo o seu governo pelo mundo. Então, eu preciso terminar isso até hoje. Então, eu deixei marcado por causa que realmente são muitas coisas que aparecem aqui. Então, se olhar no capítulo 20 também aparece uma parte desse jeito. Então, para que acabe com o povo não judeu, então nós causamos um vazio governamental neste povo. Então, por isso, realmente é necessário que nós tomemos o controle do valor da moeda no equilíbrio financeiro. Logo, para que este país que seja independente na sua moeda e ele realmente chegue a um desequilíbrio, logo, seja necessário que ele necessite da moeda realmente atribuída por nós, que é necessário que chegue a necessidade dos juros do exterior que provém das nossas mãos. Quer dizer, que seja necessária da nossa capital.
Logo, eles que vão apoiar aquele rei naquele local, eles irão apoiar aquele governo através do seu capital, o equilíbrio que eles trouxerem para lá. Quer dizer que é necessário que aquele país ele precisa realmente chegar a uma nova reforma monetária. Quer dizer que vai sumir o dinheiro, onde atualmente todas as pessoas usam, para que todos possam usar a moeda eletrônica, onde simplesmente vão receber a marca, comprar e vender. Quer dizer que ele vai unificar diante das suas mãos o valor da moeda. Isso é lá no capítulo 23. 이스라엘의 Então, o rei de Israel, no momento que ele se assentar no seu trono, 이제까지 포기를 다하고 있던 então, 모든 toda a força, todo o governo que estavam pelo mundo, eles irão desaparecer como o orvalho da manhã. 또한 Então, todos aqueles que estavam com forças contrárias ao rei de Israel, nós iremos varrer por completo. Até as pequenas pedras não restaurarão. 남겨두지 않을 것이다. Então, naquele tempo, 그때 우리들은 모든 인민에게 nós iremos dizer para todas as nações. Então, orem para Deus, 기도하라. louvem a Deus 찬양하라. 그리고 신의 e se curvem na frente do rei que tem o sinal do Deus. 이 왕이 아마 Então, através deste rei, ele está com a estrela manifestada por Deus. Então, se não for este rei, 아니면 너희들을 여러 악에서 vocês não conseguirão se safar de todos os males propostos neste mundo. Então, realmente aparece dessa maneira no capítulo 23 e em seguida. Então, nós podemos ver que aqui é um dos planos realmente de uma parte dos judeus que se movimenta 따로 있죠. sionista. Então, isso é algo temporário que nós podemos perceber. 사도행전 1장 6절 이하에 보면 Se nós olharmos em Atos, nós podemos ver que o Senhor Jesus surgiu para todos aqueles discípulos. E eles perguntaram ao Senhor Jesus, realmente agora é o tempo da restauração do povo de Israel? É o momento onde o Senhor que vai libertar a Israel e vai nos libertar de Roma? É por isso que o Senhor Jesus ressuscitou? O Senhor Jesus disse o que? Realmente o tempo, toda a decisão não está para com o Filho do Homem, mas sim com o Pai. Realmente tudo é o Senhor Deus que o sabe. Então quer dizer que realmente o povo de Israel, eles não vão somente ser libertos deste mundo, mas eles realmente querem o reinado por completo do povo de Israel sobre este mundo. 그런데 Então, mas esse tempo está com o Pai, está nas mãos do poder do Pai. 이스라엘이 회복되기 전에 Mas realmente, primeiro, antes que aconteça isso, é necessário que o Evangelho seja pregado de Jerusalém até os confins da terra. Quer dizer que o Evangelho é pregado por todo o mundo, então Israel é realmente restaurada por completo e elevada no mundo. Então, o povo de Israel, eles foram realmente totalmente mortos em vários lugares. E podemos ver na Segunda Guerra Mundial também, em 1946, eles pediram a independência. E agora, nós podemos ver o tempo dos judeus. Mas se olharmos para o Senhor Jesus, 지상 제 antes de ele vir para este mundo, 3년 quer dizer que os 3 anos e meios iniciais é o momento onde o anticristo ele irá surgir. Quer dizer que o Senhor Jesus ele virá primeiro, ele vai levar todos os santos para o céu. Quer dizer que vai começar os 7 anos de tribulação. E no meio deste ano realmente surgirá o anticristo, durante esses 3 anos e meio iniciais. Depois dos 3 anos e meios, quando realmente estiver construído totalmente o templo de Salomão, o anticristo ele vai estar sentado lá para governar esses 3 anos e meios posteriores. E depois de 7 anos nós podemos ver que virá o julgamento do Senhor Deus, o juízo final para todo este mundo. 누가복음 Então, se olharmos em Lucas capítulo 4, versículo 5. 예수님이 O Senhor Jesus, enquanto estava sendo tentado no deserto, o 마귀가 diabo apareceu para o Senhor Jesus e mostrou todos os reinos do mundo. E disse que ele ia passar para o Senhor Jesus. Então, quem é que passou isso para o diabo? Os reinos do mundo, para que pudesse governar? Foi o Davi. 내가 원하는 É por isso que agora 게 절만하면 o diabo está dizendo, se você realmente me adorar, eu irei te dar tudo isso. Então, o diabo ele continuamente trabalha. Ele está trabalhando e governando por todo o mundo.
Então, se as pessoas do mundo eles serviram um pouquinho melhor para o diabo ele vai permitir este mundo para ele. É por isso que o anticristo ele vai tomar a frente nesse trabalho do diabo. Então quer dizer que ele vai se assentar no trono e se dizer Deus. Então vamos procurar a palavra de Apocalipse, capítulo 13. Vamos procurar a palavra de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 13. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e seu trono e grande poderio. Então, se olharmos aqui, aparece somente uma besta, um animal, mas ele parece com vários animais. Quer dizer que é o anticristo que aparece aqui, não é um animal qualquer que está dizendo. Então quer dizer que ele é semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, e sua boca como de leão. Então realmente ele tem essas forças, mas o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poder. O dragão representa o diabo. Quer dizer que o poder, a força deste anticristo é a força do diabo. Quer dizer que o anticristo ele vai surgir muito poderoso. Olhamos no versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. O Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou, não é mesmo? E o evangelho foi pregado por todo o mundo. O anticristo também, ele vai ser assassinado ou ele vai ser morto, não sei muito bem. Mas aqui mostra que ele vai ser morto, mas ele vai o quê? Ressuscitar. Ele vai se curar por completo. Então as pessoas do mundo vão se assustar e vão começar a seguir esse anticristo. Então, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quer dizer que este é o poder do diabo. Então deu o poder realmente à besta. E adoraram a besta dizendo, não é? Nós olhamos o versículo 5 também. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Quer dizer que o anticristo, ele agora recebeu grande poder. Então começa a falar grandes coisas, grandes profecias. Ele começa a falar diversas coisas dizendo, eu sou Deus. Eu sou o Cristo. Então ele fala coisas grandiosas. Realmente ele vai proferir grandes coisas que irão dizendo, eu irei dominar o mundo. Eu irei trazer a paz neste mundo. Eu irei trazer o paraíso à terra. Ele realmente quer dizer que ele é Deus, que ele é as coisas, mas é de forma blasfema. Então o Senhor Jesus também trabalhou durante 3 anos e meio, não é? Então da mesma maneira ele vai trabalhar por 42 meses. Então o anticristo agora ele já existe aqui no planeta Terra. Eu não sei aonde que esses sionistas, esses judeus, eles esconderam este homem. Mas esse anticristo ele está em algum lugar e está se preparando para governar o mundo durante 3 anos e meio. E também falamos no versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Então quer dizer que aqui fala sobre os santos, os 144 mil judeus, que eles receberam a salvação, mas todos eles vão ser mortos por eles terem acreditado no Senhor e não receberem o sinal da besta. E então todas as tribos, todos os reinos, todas as nações, eles irão se reunir aonde ele estiver dominando. Quer dizer que o mundo todo vai se tornar um único governo, uma única nação, onde o diabo ele está sob o governo. E é por isso que o Senhor Jesus, se olharmos em João capítulo 12 também, realmente o rei deste mundo, o príncipe da potestade do ar, que está dominando essa atmosfera, ele tem o poder deste mundo. Quer dizer que Satanás está por trás disso. Então todas as nações, ele vai ter toda a autoridade, todo o poder sobre todas as nações, todas as coisas que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Realmente são as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida. Quer dizer que são as pessoas que não receberam a salvação e eles vão começar a adorar ao diabo. O que vai acontecer se eles adorarem ao diabo? Quer dizer que eles vão direto para o inferno. Não é mesmo?
E também se olharmos o versículo 15 também. 제가 권세를 받아 E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Você vai criar a imagem da besta e essa imagem vai começar a falar, vai ganhar vida. Quer dizer que o mundo todo vai surtar vendo essas coisas. 이 짐승 Quer dizer que realmente todos aqueles que não obedeceram ao anticristo, eles vão ser mortos. Então dá medo, não é mesmo? Então, essas coisas estão por vir. Então, são coisas realmente surpreendentes. 근데 이게 우리 눈앞에 성큼성큼 다가오고 Então, mas o problema é que essas coisas estão vindo devagarinho para perto de nós. Não é algo que vai acontecer lá depois de séculos. É algo que já chegou na nossa geração. 물론 예수님이 Então, se nós olharmos aqui, com certeza o Senhor Jesus, ele primeiro precisa aparecer e levar todos os santos. E é por isso que nós sabemos de forma exata que o retorno do Senhor Jesus está muito próximo. 불치하지 마세요. Então não fiquem realmente desacordados, fiquem vigilantes, por favor. Se olharmos o versículo 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 오른손이나 Então você precisa receber esse sinal, seja na cabeça ou seja na mão. Então realmente, se você não tiver esse sinal, você não pode comprar, você não pode trocar, você não pode fazer nada. 짐승의 경비한 E todos aqueles que não seguirem, não servirem a besta, eles vão ser decapitados, vão ser mortos. Quer dizer que esse tempo tão medonho está por vir. 지금 뭐 Tá agora mesmo também. 이제는 Não é mais necessário o dinheiro físico, não é? Ninguém mais precisa de cédula, ninguém precisa da moeda. Daqui a pouco ninguém mais vai precisar do cartão de crédito. Eu vi alguns dias atrás na notícia. 비행기 탈 때요. Quando você for para o avião, 앞으로 então a partir de agora já não é mais nem preciso do passaporte em si. Porque se nós olharmos no controle de imigração na Coreia, 편하게 눌러가지고 as pessoas não precisam mais entrar em contato com o policial, com a pessoa que está ali cuidando da entrada. 있잖아요. Então é bem simples agora, é atendimento automatizado, onde você vem e simplesmente coloca o seu passaporte, toca o seu dedo e pronto, e acaba. 그랑 누르면은요. Então tem o coronavírus, então pode entrar em contato com outras pessoas e agora você vão evitar de colocar o polegar, os dedos, as digitais. Daqui a pouco você simplesmente vai chegar perto da sua mão só sem tocar fisicamente e você vai passar pelo controle. Então, quer dizer que o mundo todo ele está mudando por conta desse coronavírus também. Então, se nós olharmos para esta palavra, pessoal. Então, foi escrito há 1900 anos atrás, a partir de agora. Então, tudo isso está acontecendo no nosso tempo. O anticristo. Quer dizer que cada momento mais ele já está preparando o seu palco para o anticristo. Então, tem várias coisas que eu preciso pregar. Mas eu vou pregar na próxima vez. Eu não posso falar de forma prolongada. Então, realmente não dá nem para dar o almoço para vocês. É preciso que vocês voltem rápido para casa. 그런데 Mas então... 어떻게든지 빨리 점심을 좀 Então, eu não sei como, mas eu gostaria que pudessem fazer o almoço logo aqui na igreja. Eu não sei como. Para que alguns irmãos que precisarem, que possam almoçar na igreja. Realmente tem várias restrições do governo, então nós estamos realmente cuidando e estamos trabalhando nisso. Vamos orar? Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama, 이 마지막 nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo nesse último tempo. E nesse último tempo o Senhor permitiu para que nós pudéssemos servir ao Senhor, pudéssemos fazer o trabalho voluntário, pudéssemos viver obedecendo à sua graça, ao seu trabalho. 마지막 때 Senhor, nesse último tempo, nós ouvimos que todas as coisas irão com certeza acontecer e estão sendo realizadas diante de nossos olhos. E o Senhor permitiu a ciência para que nós pudéssemos perceber. Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter manifestado toda a sua palavra para nós, para que pudéssemos aprender qual tipo de pessoas nós precisamos nos tornar, para que nós possamos fazer o último preparo para nos recebermos, nos encontrarmos com o Senhor Jesus, para que todo o trabalho correto que é necessário que seja feito, que nós possamos fazer. Nós agradecemos a sua condução. Senhor, que nós possamos ser sustentados por completo pela sua palavra, que nenhuma pessoa daqui possa se decair da graça do Senhor.
Agora é o tempo realmente restante, onde nós podemos nos encontrar rapidamente com o Senhor Jesus, que nós possamos nos preparar por completo e possamos ser conduzidos pelo Senhor. E agora, nesse último tempo, o trabalho que nós precisamos fazer, que é pregar o Evangelho. Todo esse trabalho da conferência, do retiro, tudo isso possa ser bem preparado para que o Senhor possa estar junto conosco, trabalhando e ajudando. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.